Bom dia, amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Recados da Luz. Que a paz e a graça do Senhor envolvam o coração de cada um de vocês neste novo amanhecer. É uma alegria imensa começarmos o dia juntos. Antes de iniciar a nossa leitura e reflexão de hoje, quero convidar você que está chegando agora a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você garante que receberá o seu recado da luz todos os dias, logo cedo, para iluminar a sua jornada. Agora prepare o seu coração e vamos mergulhar nas palavras sagradas do Evangelho, buscando compreender como esses ensinamentos falam diretamente com a sua vida e com os desafios que você enfrenta hoje. Que este seja um momento de profunda reflexão e transformação para todos nós. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao Recados da Luz. Meu irmão, minha irmã, você já sentiu que Deus abandonou? Que Ele não está vendo o seu sofrimento? Que você está sozinho no seu caminho? Hoje vamos falar sobre 2 discípulos que sentiram exatamente isso e descobrir que Deus estava caminhando ao lado deles o tempo todo. Escutemos o Evangelho. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía.
Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra 2 discípulos desesperados. O seu Messias tinha morrido, os seus sonhos tinham desaparecido, eles estavam fugindo de Jerusalém, voltando para casa e deixando tudo para trás. E sabe o que é mais doloroso? Jesus estava caminhando com eles, mas eles não o reconheceram. E isso é profundo, porque muitas vezes é assim que você se sente também. Você está em um momento de crise, você está sofrendo, você está confuso, e você pensa: onde está Deus? Por que Ele não está me ajudando? Mas Deus está ali, caminhando com você, falando com você, mas você não o reconhece, porque os seus olhos, eles estão impedidos, porque você está esperando que Deus te apareça de uma forma e Ele aparece de outra. Você está esperando uma solução rápida, mas Ele está oferecendo compreensão, porque você está esperando que Ele mude as circunstâncias, mas Ele está mudando você. Os discípulos reconheceram Jesus quando Ele partiu o pão, no ato de compartilhar, de dar, de servir, porque Jesus não é reconhecido em momentos de glória. Jesus é reconhecido em momentos de intimidade, de comunhão, de entrega. E quando eles reconheceram Jesus, o que aconteceu? Seu coração começou a arder. Aquele desespero se transformou em esperança. Aquela confusão se transformou em clareza. Aquela morte se transformou em ressurreição. E agora eu te pergunto: você também está no caminho de Emaús? Você está fugindo de algo? Você está desesperado? Você está com medo? Então deixe-me te dizer: Deus está caminhando com você. Você não está sozinho. Mesmo que você não reconheça, Ele está ali. Talvez Deus esteja vindo a você através de uma pessoa, através de uma palavra, através de um momento de comunhão, através de um ato de bondade. Mas você não o reconhece, porque está esperando que Ele apareça de uma forma diferente. Então aqui está o convite. Abra seus olhos. Reconheça a presença de Deus em sua vida. Talvez Ele esteja aí, do seu ladinho, mais perto do que você pensa. E quando você o reconhecer, quando você realmente o encontrar, o seu coração também vai arder. Aquela tristeza vai se transformar em alegria. Aquele desespero vai se transformar em esperança. E aquela morte vai se transformar em vida. E o conselho que o Evangelho nos dá hoje, meus irmãos, é: quando você estiver no caminho de Emaús,
Quando você estiver desesperado, faça o que os discípulos fizeram. Convide Jesus para ficar com você. Fique conosco, pois já é tarde. Eles não sabiam que era Jesus, mas eles sentiam que precisavam da presença dele. Você também pode fazer isso. Convide Deus para sua casa, para sua vida, para sua mesa. Diga: Senhor, fique comigo. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu preciso da tua presença. E quando você convida Deus para sua intimidade, quando você abre o seu coração para Ele, você o reconhecerá. Você verá que Ele estava ali o tempo todo. Agora, meus irmãos, eu vou fazer uma oração por você. E se você puder, feche seus olhos. E de onde quer que você esteja, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está me ouvindo. Alguns estão em um caminho de Emaús, estão desesperados, estão fugindo, estão com medo. Abre seus olhos. Faz com que eles te reconheçam, Senhor. Não na forma que eles esperam, mas na forma que eles precisam. Que eles possam sentir tua presença. Que eles entendam que tu estás caminhando com eles. Que eles saibam que não estão sozinhos. E quando eles te reconhecerem, que seus corações também ardam. Que a tristeza se transforme em alegria. Que o desespero se transforme em esperança. E que a morte se transforme em vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, se essa palavra tocou o seu coração, nos comentários me diga: você está em um caminho de Emaús agora? Qual é o seu desespero? Qual é o seu medo? Porque quando você compartilha, você não apenas desabafa, você permite que outras pessoas vejam que não estão sozinhas. Você permite que outras pessoas encontrem esperança. Compartilhe esse vídeo com alguém que está em um caminho de Emaús. Você pode ser a voz de Deus na vida dessa pessoa. Inscreva-se no Recado da Luz e ative o sininho. Na próxima semana, um novo evangelho para você. Fique com Deus e lembre-se, Deus está caminhando com você. Você não está sozinho. Até o próximo vídeo.